Olá, boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Descortinando Selfie, esse programa que é realizado pela Federação Espírita do Estado de Sergipe, transmissão pela RAI TV, Rede Amigo Espírita São Paulo, TV7 da Paraíba, TV Secal da Santa Catarina, TV Nova Luz Rio de Janeiro, TV IDEAC do Rio de Janeiro, Web Rádio Novaluz.org, Catalão, Goiás, e Web Rádio Fraternidade de Minas Gerais. Meu nome é Carla Levita e tenho o prazer de convidar para mediar este programa junto comigo meu querido amigo Carlos Henrique, o nosso Carlinhos. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Carlinha. Muito boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Descortinando Selfie. Hoje, para mim, uma noite especial. Então, quero que vocês se sintam abraçados, acarinhados, né? E que fiquem muito à vontade para dizer a cidade de onde vocês estão falando. Façam suas perguntas, que eu tenho certeza, né, que o nosso entrevistado de hoje vai ter toda a alegria de respondê-las. Então, para dar início, né, ao nosso programa, eu gostaria de fazer a leitura da mensagem de hoje, que é de Joana de Ângeles, nossa querida mestra, pela psicografia de Divaldo Franco. A mensagem preparatória nos diz o seguinte: questão grave que requisita acurados estudos e contínuo exame, a fim de aurir-se necessário conhecimento, a que diz respeito à problemática das distonias e afecções psíquicas, sejam decorrentes dos transtornos orgânicos e mentais, sejam de causa obsessiva. Em cada processo de alienação mental, há uma causa preponderante com complexidades que escapam ao observador menos vigilante e pouco adestrado em relação às questões do espírito. Sendo o homem um espírito encarnado em processo evolutivo, somente por meio do seu conhecimento espiritual serão possíveis os esforços exitosos no solucionamento dos distúrbios que o surpreendem no trânsito carnal. Cada enfermidade mental tem sua etiopatogenia específica, sediada nas intrincadas tecelagens do perispírito do paciente, como resultado do comportamento que se permitiu de maneira equivocada. Isto porque as soberanas leis da justiça divina sempre alcançam os infratores dos seus estatutos, onde quer que se encontrem. Então, depois desses lindos ensinamentos, Carlinha, eu passo para você. Obrigada, Carlinhos. Joana, como sempre, nos trazendo esclarecimentos acerca do nosso tema que será abordado aqui no Descortinando. E, para responder o questionamento, como é que a doutrina espírita pode auxiliar a entender a epilepsia, a esquizofrenia e a obsessão, esse e outros questionamentos vão ser respondidos hoje, porque o tema do nosso Descortinando Selfie é epilepsia, esquizofrenia e obsessão. Pois é, Carlinha. Então, o nosso entrevistado de hoje, que eu já tive a oportunidade, né, de estar presente em outra live, ele muito querido, né, do público, é Jefferson Vasques, que é de Taubaté, no interior de São Paulo. Um abraço fraterno para os nossos irmãos de São Paulo. Ele é palestrante, escritor espírita, psicólogo clínico, com ênfase na abordagem psicanalítica, com enfoque em depressão, ansiedade e suicídio. Então, né, com todo esse currículo, seja muito bem-vindo ao Descortinando Selfie, nosso querido amigo e irmão Jefferson Vasques. Boa noite, Jefferson. Pronto, agora o microfone está pronto, agora tá. Muito boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente com o Carlos, com Carla. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção, essa energia especial que vocês aí do Sergipe, dessas bandas possuem conosco. É sempre um prazer enorme poder aqui estar, e principalmente nessa noite, né, de perguntas e respostas. Vai ser um prazer, meus amigos. E que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações nessa noite tão iluminada.
Seja muito bem-vindo, Jefferson Descortinando, em nome da equipe, né, de comunicação da Federação Espírita aqui do estado de Sergipe. E em breve, quem sabe, poderemos ter também o Jefferson aqui presencial, né, Jefferson? A gente estava conversando. Com Sejam certeza. todos, né? Sejam Opa! todos bem-vindos. Nós vamos convidá-los a deixar aqui no chat de onde é que vocês estão falando, o Centro Espírita, a cidade, colocar também os seus questionamentos, as suas dúvidas, que a gente vai estar passando para o Jefferson nos auxiliar nesses esclarecimentos. E para a gente não perder tempo, né, a gente começar a adentrar nesse tema, como é que a gente poderia, para a gente entender um pouco, Jefferson, conceituar epilepsia, esquizofrenia e obsessão. Como é que a gente poderia dar um breve conceito para a gente entender esse tema de hoje? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a esquizofrenia, quando a gente fala dela, ela possui manifestações, formas de se manifestar. Ela possui 4 tipos, tá? Que é o paranoide, o hebefrênico, catatônico e a indiferenciada. E ela consiste no quê? O espírito cinge com a realidade exterior e se volta para a sua própria realidade interior, para seu mundo de fantasias, para seu mundo de projeções, de tudo. Em termos psicanalíticos, então, a retirada de uma energia que eu deposito lá fora, nesse exato momento, a gente está depositando energia onde? Aqui, no foco, na tela, no computador. O esquizofrênico muitas vezes não possui essa capacidade, ele volta para si. Então, ele é isolado, né? Ele tem inúmeros comportamentos de isolamento, embotoamento das emoções, ou seja, dificuldade para expressar as emoções, os sentimentos, alucinações, delírios, que estão extremamente, muitas vezes, vinculados. Alucinação é visão. Delírio é algo que se inicia como se fosse uma trama. Por exemplo, eu saio da minha casa aqui, eu acho que eu estou sendo perseguido. Isso é um delírio. Há diversos tipos de delírio. Eu falei um delírio persecutório. Então, tudo isso muitas vezes é fruto do próprio indivíduo e do mundo interior. Outras vezes não. Outras vezes é obsessão. Realmente ele está vendo o que está vendo. Realmente ele se sente perseguido e de fato está pelos obsessores, que já vou tocar mais adiante. E a mesma coisa se serve para o caso, nós vamos para a epilepsia, que agora já sai do campo mental e vem para o campo cerebral. Então, é um transtorno neurológico, a epilepsia que se dá quando as sinapses. Imaginem vocês aí, a gente fala de sinapse de neurônio. Neurônio aqui, tá? Aqui tem um neurônio, aqui tem outro. Tem um macarrão. Vamos falar macarrão, que é bonito, né? Que liga um ao outro. E aí tem um choquinho. Esse choquinho chega aqui, um ao outro, se comunica. Por intermédio, esse processo chama sinapse. Na epilepsia, há uma deficiência nesta transmissão de sinais. E as sinapses são responsáveis por inúmeras coisas no corpo, inclusive o andar, o respirar, o agir, sentir dor. Então, quando começa a ter falha nesse circuito, nestas sinapses, começam a acontecer coisas, como, por exemplo, a epilepsia, que pode ser parcial, ou seja, o indivíduo tem áreas do corpo que ficam paradas, que ficam em um estado, por assim dizer, não que eu seja, letárgico, ou tem sintomas fracos de epilepsia, como uma convulsão leve, mas o cérebro ainda está funcionando. Então, parte do cérebro não funciona. Agora, quando a gente fala em epilepsia total, na parcial, o indivíduo ainda, aliás, ele tem consciência de si, tá? Na total, que são os ataques epiléticos, são aquelas crises de convulsão, o indivíduo perde a consciência de si. Nesse é o total. Então, não tem a, 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 a consciência de si e quando volta ele não lembra, certo?
Há alguns que têm princípios de desdobramento, né? Há casos na literatura espírita de espíritos que estão tendo ataque epilético, estão vendo seu corpo ali. Então, há inúmeros fatores, né? E a obsessão é extremamente vinculada tanto com a esquizofrenia quanto com a epilepsia, Carla e Carlos. Por quê? Porque os obsessores vão agir tanto no córtex motor, no sistema nervoso central, epilepsia, tanto quanto lá na parte mental da esquizofrenia, para potencializar os sintomas, né? E nestes casos, a gente vai tendo a obsessão e seus diversos processos em suas diversas formas. Então, o espiritismo traz uma ótica diferenciada, não somente puramente humana, farmacológica, psicológica. Ele traz agora a ótica espiritual, que também é necessário, sempre que possível, fazer um tratamento espiritual com companheiros que sofram destes e de tantos outros transtornos mentais e transtornos neurológicos, sempre que possível. Muito obrigado, Jefferson. Temos mais uma pergunta. O que é e quais são os tipos de obsessão? Perfeito. Então, a gente está falando de obsessão. A gente vai lá no capítulo 23 da obra O Livro dos Médiuns, né? Das obsessões. O codificador vai mostrar, ao decorrer deste capítulo, que as obsessões, primeira coisa, elas se instalam quando há uma interferência de um espírito sobre o médium. Então, o médium é aquele que é o medianeiro, o responsável por mediar plano material com plano espiritual. Então, aqueles que sentem interferência, como bem relembra Allan Kardec, seja essa interferência mais sutil ou de forma mais ostensiva, podem ser assim considerados como sendo médiuns. E o codificador diz, neste sentido, todos são mais ou menos médiuns, né? Mas o termo médium se aplica propriamente para aqueles que possuem mediunidade ostensiva, educada, né? Mas muitos são médiuns sem saberem, tá? E não é uma propriedade da doutrina espírita a mediunidade. A mediunidade é milenar, ela é milenar. Então, o espiritismo, é claro, ele deu uma ótica diferente para ela. Então, a obsessão, ela é essa interferência que ocorre, não é uma interferência boa, é muitas vezes uma interferência maléfica de um espírito menos esclarecido ou destinado ao mal. E ela possui, o processo obsessivo possui 3 formas de se revelar: obsessão simples, fascinação, subjugação. Obsessão simples é quando um espírito inferior, que ainda está obstinado ao mal, este irmão, ele chega, ele se mostra ao médium e ele quer atrapalhar o trabalho do médium, a vida daquele médium. Dá um exemplo pessoal para vocês entenderem. Certa feita, eu escrevendo um livro voltado para o público adolescente, eu lembro que foi lá num grupo mediúnico, um irmãozinho, e esse irmãozinho chegou, né, e querendo me obsediar, e ele disse, olha, é o seguinte, esse livro que você está escrevendo, você precisa parar de escrever ele. Se você parar, eu vou parar de perseguir você. Eu não consigo chegar em você, mas eu vou chegar em cada um da sua família. Você vai parar? Eu falei para ele, ó, irmão, eu não posso parar. Porque esse trabalho não é para mim, o trabalho é para Jesus. E Jesus é o governador desse planeta. Entendeu? E aí ele foi embora. E realmente começou a fuçar na minha família. Então, até o término desta obra, a gente foi, vira e mexe, ele estava cada semana lá no grupo, sendo levado. Até que quando terminou, né? E foi uma prova a mim também, e bem como ao meu reduto familiar, esse irmão foi afastado. Esta é a obsessão simples. Então, tem o obsessor, ele se mostra, ele não quer se esconder e ele mostra o objetivo dele. E quando ele não atrapalha nisso ou naquilo, ele vai na comunicação, ele quer atrapalhar, o médium está indo para o grupo, ele vai atrapalhar a vida do médium.
Então, essa é simples. E ela também pode se manifestar, como relembra Allan Kardec no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, como forma obsessão física. Então, também há irmãos que vão começar a fazer efeitos físicos em uma casa. Então, para assustar. Obsessão simples. Fascinação. Aqui Allan Kardec fala que começa um problema, porque ela é o pior tipo que existe no sentido de que, nela e na subjugação que posteriormente iremos ver, nós sabemos que a ação de um obsessor efetiva, na fascinação não. O obsessor não quer se mostrar. Ele quer se passar por um benfeitor, ele dita algumas mensagens, ele cria uma ilusão, como relembra Allan Kardec, no pensamento do médium. Então, ele faz o médium crer que possui qualidades que não possui, que possui aptidões que não tem, que o outro está errado, que o outro está ofendendo ele. Ou seja, ele começa a semear o joio. E aquele médium está cego. Ele não consegue ver. É o orgulho e o egoísmo, os dois maiores empecilhos da humanidade. Pergunta 780 da obra O Livro dos Espíritos. Os dois maiores obstáculos para o progresso. E é nesse sentido que a fascinação se instala. Ela vai se instalar aí. Então, é como se fosse uma ilusão. Você está hipnotizado. E não adianta. O fulano vem falar com você, o Carlos vem falar com o Jefferson, a Carla. Eu falo o quê? Eles são invejosos. Não. Bicho, eles estão de mal com a vida, querem vir descontar em mim. Eu estou errado. Eles estão errados, eu estou certo. Então, a fascinação é uma espécie de ilusão em nossos pensamentos. Então, é uma coisa importante. E ele relata que os médios têm que tomar muito cuidado com a fascinação, porque ela vem sutil, sem ver. Depois nós vamos para obsessão, subjugação. Subjugação são os famosos possessos, aqueles que perdem o controle sobre si. Ora, o controle moral e ora o controle físico, né? Então, nessa subjugação, muitas vezes, no campo moral, o espírito é levado a agir, a fazer coisas que moralmente ele sabe que não faria. Tão profundo é a conexão dele com o obsessor. André Luiz relata, inclusive, que tem fios que ligam um ao outro, de tão profunda que é essa obsessão. A subjugação. Então, a parte moral é fazer aquilo que é contrário à nossa moral. A física, como traz até exemplos no Livro dos Médiuns, muitas vezes, as pessoas fazem coisas extremamente infantis, coisas extremamente ridículas para o senso comum, contra a própria vontade. Por exemplo, aquela mulher que se ajoelhou e que lambeu o chão contra a própria vontade. Um caso de subjugação. Aqueles famosos exorcismos da Igreja Católica, onde a pessoa perdia a noção de si, né? E a entidade tomava conta, no sentido não de entrar no corpo, mas é subjugação, ou seja, como se fosse o ventríloco do obsessor. Então, estes são os 3 processos. E agora, para ir mais a fundo, depois destes 3 processos, há a auto-obsessão, que Allan Kardec cita em obras póstumas, mas que Dona Ivone vai desmiuçar na obra Devassando o Invisível, lá no capítulo 4. Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, ela vai falar da auto-obsessão. Ou seja, muitas vezes nós reencarnamos com culpas passadas, e essa culpa fica fixa na cabeça. E aí o obsessor começa a agir ali. Quando não, nós mesmos começamos a nos culpar de inúmeras coisas, começamos a nos autossugestionar, como relembra Bezerra de Menezes, a Dona Ivone. Ou seja, é uma autossugestão. O espírito, o Jefferson, o próprio Jefferson, se prejudicando com seus pensamentos obsessivos e com seus sentimentos negativos. Isso aí a gente vê aonde, Jefferson? Autoobsessão, término de namoro.
término de casamento, muitas vezes, o pensamento obsessivo que não sai da cabeça vinculado à pessoa XYZ. Perfeito? Então, depois disso, para finalizar agora, de forma bem sucinta, a gente vai entender o quê? Que existem 3 formas dos obsessores manifestarem-se a sua interferência. Obsessão simples, fascinação, subjugação. E dentro destas modalidades irão existir os porquês dos obsessores estarem para conosco, as formas de obsessão. Eu falei dos processos, e existem as formas, que a gente vai encontrar lá na obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão. Obra fantástica de Dona Ivone. Lá no capítulo 5, eles começam a relatar, a Dona Ivone, que existem alguns tipos de obsessão. Então, obsessão por ódio é onde o obsessor, que muitas vezes foi morto, que teve algum dano, foi lesado de alguma forma financeira, ou foi morto muitas vezes mesmo, no sentido da palavra literal, ele quer se vingar daquele indivíduo. Ele está ali por ódio, por vingança. O objetivo dele é destruir a vida daquele ser que está reencarnado naquele corpo. Obsessão por ódio. Obsessão por amor. Mais comum do que pensamos. Então, o espírito foi traído numa vida, teve tudo tirado dele, ele fica durante séculos e séculos, ele fica buscando aquele indivíduo. Ele busca tentar minar todas as possibilidades de dar certo na vida. Ele conduz sempre que possível aquele indivíduo à escória da sociedade, no sentido de retirar tudo dele moralmente, de retirar tudo dele financeiramente. Então, o objetivo dele é se vingar. Obsessão por amor. Obsessão por ordem de alguém. Aqui o obsessor, ele não tem nada contra a gente. Do amor pelo ódio, ele tem alguma coisa contra a gente. Ou porque o coração foi ferido, ou porque ele foi morto, ou alguma outra tragédia. Aqui não, Jefferson, me mandaram eu vim aqui, ó. Mandaram eu vir aqui porque você tem uma obra XYZ. Carla, mandaram eu vir aqui. Você faz estudo, você prepara, você ajuda lá o ESD, você faz lá na federação, você é estudiosa, você está atrapalhando a gente. Então, mandaram eu vir aqui. E eu vou ter que fazer isso. E às vezes, quando não é com a pessoa, é contra uma causa. Então, olha, não tem nada contra você, mas a causa que você defende, que é o espiritismo, você se torna meu inimigo. Então, me mandaram e eu vou para você. E penúltima é a obsessão por atração do pensamento. Olha que interessante. Obsessão por atração do pensamento. Sabe como que isso gera? Como que isso é criado? Sabe aquela pessoa que você está com raiva? Que vocês dois brigaram? Muitas vezes esse irmãozinho anda com outros irmãos desencarnados. E estes irmãos desencarnados são obstinados ao mal. E aí você se vincula àquele encarnado e, consequentemente, os desencarnados que seguem ele por pensamentos de ódio, de vingança, de raiva. E é o que acontece? Eles chegam a você, eles captam e eles vão lá. E como eles encontram um campo aberto, ali se inicia um processo obsessivo. Ou seja, você mexeu com a pessoa que eu gosto. Agora eu vou me vingar. E por fim, para finalizar, obsessão recíproca. Quando o obsediado e o obsessor se alimentam um do outro. Isso existe, Jefferson? É possível? Você está de brincadeira comigo? Existe, gente. E está lá, inclusive, na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 14. Espírito André Luiz vai narrar um caso de uma médium, a médium Celina, que vai amparar uma encarnada, vai amparar um desencarnado que era obsessor e que ele estava agora fugindo da encarnada, ele não estava mais com forças, com energia. E aquela encarnada, no desdobramento do sono, enquanto dormia, foi lá cobrar o obsessor. Por que você largou de mim?
Por que você largou? Era para você estar lá comigo, na minha casa. Aí, ó, obsessão recíproca. E isso ocorre não só de encarnado para desencarnado, é de encarnado para encarnado também, tá? Porque obsessão é de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado e de encarnado para desencarnado. Perfeito? Então é isso, gente. Então, só sintetizando. Obsessão é interferência de espíritos. O processo obsessivo possui 3 formas de se manifestar: obsessão simples, fascinação, subjugação. Dentro destas 3 modalidades, possuem formas de se expressar, ou seja, o obsessor possui um porquê, que pode ser por ódio, por amor, por ordem de alguém, por atração do nosso pensamento ou por reciprocidade, certo? E é isso. Muito obrigada, Jefferson, pelos seus grandes esclarecimentos, né? Acho que ficou bem claro para a gente. E aí a gente tem uma pergunta aqui que falava, né? Você já até comentou sobre como é que os obsessores agem sobre nós, né? Eles agem em nós. E aí você já deu alguns exemplos. E aí eu iria, caso você queira ainda fazer algum complemento, eu iria apenas fazer um questionamento no sentido assim, quando você falou sobre a epilepsia, por exemplo, falou que ela tem uma ação, né, na questão do córtex cerebral, na parte mental. E aí, quando a gente fala sobre obsessão, especialmente a subjugação, a fascinação, a gente já tem uma interferência física também, né? A epilepsia, ela poderia ser uma consequência também de uma obsessão nesse sentido, uma obsessão mais grave? Perfeito. Irmã Carla, só para complementar o assunto anterior, você falou de como o obsessor age. Vou sintetizar rapidinho. A gente vai lá ainda na obra, quer ver aqui? Faz tempo que eu não lembro. Aqui. Ação e reação. Capítulo 8. Isso, capítulo 8. A obra Ação e Reação, psicografada por Chico Xavier, onde André Luiz vai mostrar como que os obsessores agem em cima de nós. Isso me relembra muito a pergunta 459 da obra O Livro dos Espíritos, onde as entidades venerandas afirmam a Allan Kardec que os espíritos influenciam nossos pensamentos e comportamentos, uma vez que muitas vezes são eles que nos movem. Então, mais do que a gente pensa. E aí, tem lá o pai, sintetizando a história, o pai matou os irmãos para ficar com a herança, o Antônio matou os 2 irmãos, Leonel e Clarindo, para ficar com a herança. E aí, esses 2 irmãos se tornaram obsessores, aqueles, como eu falo, né? É tipo o Alexandre da viagem, obsessor raiz. Se tornaram obsessor raiz, mas foram atrás do Antônio, da esposa dele, e depois do filho dele que ficou, que foi o Luiz. E aí eles estão lá obsediando o Luiz. O menino está encarnado e os 2 estão desencarnados. Foram os 2 tios que foram mortos pelo pai do menino. Mortos afogados. Aí eles vão mexer, eles dão uma aula de obsessão para o André Luiz. É uma aula fantástica que a gente tem que prestar atenção, que eles aprendem na Escola dos Vingadores, uma escola que no plano inferior que existe para ensinar a arte da obsessão. E é interessante porque Leonel começa a dar uma aula para André Luiz dizendo que eles mexem num tema central ou num desejo central que todos nós possuímos. Isso, ele mostra o quê? Que esse desejo central, ou seja, aquilo que é o propósito, o sentido, aonde a nossa consciência fica fixa, muitas vezes não é em coisa benéfica, muitas vezes é em coisas voláteis. E é aí que eles mexem. Então, eles sabem que o Jefferson gosta de dinheiro, por exemplo. Eles vão vir mexer o quê? Na ganância. Eles vão vir mexer ali, ó. Cara, eles vão começar a insuflar em mim, ó. Você precisa de mais. Independente do que você tenha que fazer com os outros, você precisa de mais. Então, eles vão mexer no nosso desejo central.
Então é só a gente entender o que a gente mais gosta. Seu desejo central. Pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser comida, pode ser várias coisas. Eles vão mexer ali para prejudicar a gente. Aí, cara. Então, agora respondendo, isso foi só o complemento, tá? Eles mexem, sobretudo, no desejo central, que se manifesta pelo pensamento, pelo sentimento que nós temos. Mas você falou da epilepsia, como que ela se manifesta? Entendendo a pergunta 474 do Livro dos Espíritos, ali nós vamos entender o quê? Que os espíritos respondem a Allan Kardec que muitos dos famosos possessos, como eu disse, aqueles espíritos que a igreja diziam que eles estavam possuídos, ou seja, entrou um espírito no corpo. Ou seja, estes e muitos dos epiléticos não precisavam de nada religioso. A mais das vezes era da ciência humana. Então, nessa pergunta fica claro que, olha, existe epilepsia por obsessão. Existe epilepsia por causas naturais, como bem relembra Joana de Ângeles. Naturais no sentido de que ecoam de um passado, de uma consciência de culpa que se instala na vida agora atual e que vai se manifestar nessas diversas formas. A gente fala de epilepsia, muitas vezes foram coisas, traumatismos no crânio, tá? Mortes brutais, suicídios brutais, muitas vezes também. Mas aí, a obsessão, sim, ela pode levar a pessoa a ter uma crise epilética ou a potencializar a crise epilética dela. Gente, eu vi aqui, a minha internet está ruim. Eu acho que é a da Vilma. E aí aproveito, já que você tocou, Jefferson, a live ela fica gravada, quem quiser pode compartilhar, assistir novamente, que ela vai ficar salva. Às vezes pode ser só um dia ruim, uma instabilidade mesmo. Aí já Mas respondo para a nossa vocês estão irmã. me escutando. Tá sim, tá sim. Perfeito, tá. Sim. Então, a gente fala de uma crise epilética, né? Que é aquela crise que convulsiona, a pessoa se torce, muitas vezes perde consciência, que é a total, a global. Uma coisa interessante que está lá na obra Nos Domínios da Mediunidade, do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 9. Uma coisa interessante que a gente vai ver lá é que tem Pedro, que é o encarnado, e tem o obsessor dele que entra, eles deixam entrar, porque André Luiz está analisando os fatos, e posteriormente ele vai catalogar e vai trazer essa obra, né? E aí ele começa a descrever que Pedro até então estava normal, e quando o obsessor vê Pedro estava no hospital. Quando ele vê Pedro, ele chega junto de Pedro. E aí ele começa a gritar, a xingá-lo, e dentro e junto com esses xingos, com estes gritos, manifestam-se sentimentos e pensamentos e ideias que criam uma energia. E essa energia começa a impregnar o córtex motor, ou seja, responsável pelo movimento, né? E aí, André Luiz fala que neste exato momento que essa energia começa a tomar conta do córtex motor, esse indivíduo cai no chão e começa a ter uma crise epilética. Então, olha que interessante esse fato que está nessa grandiosa obra. E a gente se relembra também o quê? A gente vai relembrar lá daquela cura do jovem possesso, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 37 a 43. Aquele pai que procura Jesus para que cure o filho dele. Né? O filho dele sofria de epilepsia, convulsionava, perdia a consciência. E aí Jesus manda a entidade, ele ordena à entidade que estava vinculado àquele jovem se afastar. Saia dele agora. Olha a moral do Cristo, né? Saia dele agora. E aí esse espírito se afasta perante aquela autoridade irresistível do Cristo e aquele menino, aquele jovem retorna, fica saudável, sadio. Outras vezes não há obsessão, Carla e Carlos, não há.
é uma expiação, tá? Então, muitas vezes não é obsessão, porque todo espírita fala, é epilepsia, obsessão. Não, tá lá, pergunta 474, como eu disse, do Livro dos Espíritos. Eles deixam claro, olha, tem epilético que não precisa de tratamento espiritual. Ele precisa de um tratamento médico. Eles deixam claro isso lá. Mas, outras vezes, tem. Por isso que, Jefferson, como que eu vou descobrir? Se você tem um amigo que está num grupo mediúnico, um amigo que é médium, ou você vai numa casa espírita, realiza um diálogo fraterno, e lá eles vão te instruir, é claro. Mas é sempre bom, sempre que possível, vincular a algo religioso. Se você é espírita, sobretudo a doutrina espírita. Né? Um trabalho de desobsessão. Então, sim, Carla, pode ocasionar, pode potencializar, as obsessões podem ocasionar, ele está falando da subjugação, que é aquela mais complexa que já está sobre a posse, né? Deu o caso aí de Pedro, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, o obsessor tomou Pedro, o cérebro dele, e todo o sistema nervoso central, e aí jogou ele para o chão. E aí começou a ter crise epilética. Muitas vezes, isso serve mesmo, que eu estou dizendo aqui, para esquizofrenia. Que eles vão aqui dentro da cabeça, né? Vai potencializar a alucinação, vai potencializar delírio, vai deixar cada vez mais, sempre que possível, o indivíduo desequilibrado. É isso. Muito obrigado, Jefferson. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de dizer, e aí se Jefferson quiser fazer algum comentário, eu queria dizer, né, ao nosso irmão Alex Grilo, né, que se você já tiver vacinado, procure um centro espírita, né, na sua cidade, se ele já estiver aberto, comece a fazer o evangelho no lar, na sua casa. Tudo isso também é uma parte espiritual muito importante, né? Como você mesmo disse, que você está fazendo um tratamento psiquiátrico por conta de um ACID F20, né? Que é a esquizofrenia com depressão crônica, né? Muito importante, você já está fazendo o tratamento psiquiátrico, né? Buscando ajuda médica. Busque também ajuda espiritual, fazendo o evangelho no seu lar, em voz alta, né? Junto com seu irmão, né? Você também pode buscar um centro espírita, né, da sua cidade, se já estiver aberto. Se não, você continua fazendo as suas preces diariamente, né, que com certeza a energia da sua casa vai melhorar. Você quer fazer algum comentário, Jefferson, antes de eu passar para a pergunta? Complementar que é importante ele procurar o centro, né? Caso esteja tudo certo na cidade dele, com ele, se ele já estiver vacinado. Sim. Ali levar o irmãozinho também, para aplicar uma série de passes. Tivemos a oportunidade, certa feita, de conhecer o irmão que tinha esquizofrenia, e ele escutava vozes que mandavam ele andar em direção à Dutra. E esse irmão, depois que ele a família começou a levar ele para a casa espírita, ele começou a tomar uma série de passes ali, né? Assistia a palestra, tomava passe, água fluidificada, essas vozes que mandavam ele para a Dutra pararam. E aí, é claro, o transtorno continuou, mas se amenizou. Então, é importante ressaltar, não precisa nem falar, o Carlos falou aí, o evangelho no lar ilumina tudo, né? Não perder a esperança, não deixar o desespero se instalar, procurar um centro, e se lá tiver também trabalhos de desobsessão, a gente não sabe, cada centro funciona de um jeito, às vezes deixa o nome, deixa o endereço, o local, né? E os benfeitores da casa, os trabalhadores ali, os espíritos que trabalham com aquele grupo de desobsessão vão lá visitar a sua casa, e se for do merecimento seu e do seu irmão, com toda certeza esse irmãozinho vai ser levado, tá bom? É isso. Tá bom, Alex? Nosso abraço fraterno, de desejo que você se recupere plenamente. Eu tenho certeza que Carlinha pensa da mesma forma, né? Então fica aqui a resposta ao seu questionamento.
E eu acredito que seu Oswaldo é seu pai. Então, o seu Oswaldo, né, primeiro, parabéns pelo filho. Então, o seu Oswaldo, ele faz aqui um questionamento, se poderia comentar a questão 481 do Livro dos Espíritos. Para facilitar a vida de todos nós, está aí na tela a questão 481 do Livro dos Espíritos. Desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Você tem a resposta? Eu acho que é sim, com toda certeza. Não, acho não, é sim. Quer que eu diga a resposta? A resposta completa? Tem aí, por favor? Tenho sim. Cara? A resposta é a seguinte. Sim. Peraí, saiu do ar. Voltou. Sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. O charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então tá. E aí tem a questão, a letra A, né? É isso. A letra A é: de que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômenos? E a resposta é a seguinte: pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitem com tais coisas? Vem de encontro, né, com o que a gente está falando. Lembrando que muitos interpretam, por exemplo, eu peguei uma obra aqui da O Porquê Sofremos, da Associação Médica Espírita, e eles entendem que o espírito convulsionário não é médium. Eles entendem que é algo patológico, que é algo mais vinculado, de repente, a uma epilepsia. Então, eles entendem que há uma interferência, mas muitas vezes não. Mas aqui a minha visão vai de acordo com a doutrina ali, sobretudo as obras básicas. E ali eles afirmam que os espíritos convulsionários da época de Kardec eram aqueles que tremiam, as pessoas que tremiam, médiuns muitas vezes que tremem, né? Não são desses que nós estamos falando. Aqui, convulsionário é no sentido da palavra, que tem convulsão, tá? Que a gente pode entender como um dos sintomas da epilepsia. Sim, aí, ó, tá aí, ó, os espíritos influenciam. Os espíritos agem. E eles podem levar a pessoa a ter uma crise de convulsão, de epilepsia, toda sintomática epilética, tá? Isso sim. Pergunta de grego, hein, pai? Olha só. Isso porque é meu pai, hein, Carlos? Muito obrigada, Jefferson. Seu pai ajudou bastante, né? Acho que depois vai ter uma ligação. Olha, pai, isso não estava no roteiro, não estava combinado. Não estava mesmo. Faz parte. A gente tem uma pergunta aqui que remete até à época de Hipócrates, Jefferson, que diz assim: na época de Hipócrates se entendia que epilepsia era uma subjugação demoníaca e que levava ao estado da fenomenologia motora da epilepsia. E aí, como é que hoje entendem a psicologia e a medicina? Que, foi como eu disse, que há um desnível nas funções cerebrais, tá? No sentido, essa energia, estas sinapses, tá? Isso na medicina. Estas sinapses não são feitas de forma correta e começa a prejudicar o indivíduo motoramente. Aqui na atualidade, ou seja, o seu corpo começa a refletir um desnível energético do cérebro, por assim dizer. E aí pode ser parcial, no cérebro, partes do cérebro, ou o cérebro por inteiro, onde o indivíduo chega a perder até a consciência de si. Quando ele volta, muitas vezes ele não lembra do que aconteceu. Visão médica. Visão espírita, ela aceita essa visão médica porque o espiritismo caminha junto com a ciência. E vem complementar que, sim, Hipócrates, um dos pais aí da medicina, estava certo. Ele estava certo. Por quê?
porque realmente muitos casos ocorrem também. Ocorre a epilepsia por conta de uma subjugação, que era a famosa possessão demoníaca. Então, sim, ocorre. Mas aqui tem uma coisa, sabe, Carlos, que é interessante a gente ressaltar. Porque, independente dos processos obsessivos, visão espírita, e do processo que a medicina vem mostrar que ocorre dentro do cérebro, o porquê, a nossa indagação aqui é, por que que a pessoa, muitas vezes, ela vai... Eu falei da epilepsia, o porquê, um dos porquês da epilepsia, né? Traumatismos fortes em vidas passadas, algumas outras coisas, né? Mas a esquizofrenia, o porquê que ela se manifesta na atual encarnação? É uma indagação que Breuer, um dos maiores estudiosos, né, palmilhou junto com Sigmund Freud, com Carl Gustav Jung, o cara só tinha fera junto com ele. E ele foi um dos maiores estudiosos da esquizofrenia. E Bleuler vai dizer, certa feita, que a esquizofrenia, ela se encontra em estado latente muitas vezes. Olha como ele asseverou uma grandiosa verdade. Como assim, Jefferson? Dr. Bezerra de Menezes, na obra Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, ele vai dar uma aula a Manuel Filomeno de Miranda, exatamente sobre isso. Ele dá uma aula no capítulo 4, que se intitula O Drama de Carlos. Fantástico esse capítulo. Dr. Bezerra vai mostrar que o problema está na famosa consciência de culpa, que Joana de Ângeles, mensagem que foi lida por Carlos aqui no começo, traz a nós os nossos delitos do passado, os nossos equívocos, seja de uma vida passada ou de vidas passadas, geraram em nós uma carga de culpa. Esta culpa não foi dissolvida. E aí o espírito sabe que ele vai reencarnar, vai ter que lidar com as pessoas que feriu ou que foram instrumentos que machucaram ele, mas sobretudo vai ter que lidar com os efeitos de suas ações impensadas do passado. O Dr. Bezerra dirá o quê? Que ele vai desembocar para a esquizofrenia e muitas vezes para o autismo, ou seja, há uma cisão, quando a gente fala da esquizofrenia, com a realidade, para não entrar em contato com sua culpa. Entendendo isso, a gente vai compreender o quê? Que a pessoa que tem esquizofrenia, ela precisa ser acolhida com muito amor, com muito carinho. Ela precisa de afeto, porque é só o amor, Jesus exemplificou isso, que a maior cura que pode ser possibilitada à criatura humana é a cura que se opera pelo amor. Então, olha só, ele é um indivíduo que está reencarnando trazendo culpas. Ele está perdido, ele está com medo. Ele precisa ser acolhido com amor, com muito carinho. Para que no fim de sua jornada, ele se reequilibre mentalmente, tome consciência e agora olhe para a culpa com mais maturidade. Tá? Então, a gente também faz uma reflexão aqui. Muitos dos nossos atos, como Joana de Ângeles disse aí na mensagem, e ela vai dizer isso lá na obra O Homem Integral, no primeiro capítulo, parte 3, o medo. Ela vai dizer isso, a autora diz isso lá, que os nossos delitos de vidas passadas, nossas ações impensadas que machucaram o próximo, geram em nós uma consciência de culpa. E quando a gente reencarna, a gente pode ter transtornos mentais, a gente pode ter transtornos do humor, depressão, crise de pânico, né? Outras vezes, indivíduos foram enterrados vivos e aí reencarnam com fobias, com medo excessivo, né? Claustrofobia. Mas assim, trazendo para a nossa realidade aqui, é importante prestar atenção no quê? Que nossas ações no agora produzirão impacto no depois. Então, para que a culpa não se instale em nós, a gente tem que tomar cuidado com o que vai fazer. O Carlos, olha para você ver, ele não fez muita coisa. Esse Carlos, que está lá no capítulo 4, na obra Loucura e Obsessão,
Ele não tinha feito... ele teve uns desvios no campo sexual, não foi nada astronômico. Mas mesmo assim, ele não conseguiu lidar com aquilo e aí trouxe os germes, por assim dizer, ou seja, uma predisposição a ter a esquizofrenia e realmente despertou-a. Então, e ele tinha a catatônica, né? A pessoa fica parada, olhando. Então, é importante a gente prestar o que a gente está fazendo aqui no agora. Porque isso a gente vai ter que resgatar no depois. E se a gente, porventura, tem alguma pessoa que tem epilepsia, que tenha esquizofrenia, não é para a gente olhar para elas e falar, ô fulano, você fez alguma coisa errada na vida passada. Balela. Só porque eu tô aqui normal, eu não fiz? Vocês que pensam. Vocês que pensam. Só tô conhecendo, né, Carlos, o Brasil inteiro aqui pelas lives, só porque eu sou missionário. Ah, vá. Claro que não. Jefferson é devedor. Precisa de trabalho. Então, todos nós temos os nossos equívocos. Então, esses irmãos, né, muitos também epiléticos foram aqueles que desencarnaram de forma atroz, que tiveram aqui problemas no crânio, né, por meio do suicídio. Então, mas não é para a gente enumerar a falha de ninguém, é para a gente acolher com amor, com carinho, levando para um tratamento médico, um tratamento psicológico, se possível, né? Às vezes não tem, é só psiquiátrico. E religioso. Aqui, um tratamento espiritual. Tá bom? É isso aí, Carla. Muito obrigado, Jefferson. Eu que Então, agradeço. pelas suas observações, a gente pode dizer, então, que compreender os sintomas, né, é que se busca, então, o autoconhecimento, né, e a cura das questões que você falou. Você afirmando, né? Você está afirmando ou é uma pergunta? É uma pergunta. Quando você, né, compreende os sintomas e aí você busca, né, essa questão de quando a gente compreende os sintomas, se abre um caminho, né, para o autoconhecimento e para a cura, é exatamente isso. A compreensão dos sintomas é o start, né, o ponto inicial, então. Perfeito. Ó, eu vou até página 240. É exatamente isso, tá vendo? Perfeito o que você fez aí. Aqui, ó. Dessa obra, tá? Por que adoecemos? Associação Médica Espírita, tá? Uma obra fantástica. Por que adoecemos? Princípios para a medicina da alma. Obra fantástica. No capítulo 12 dessa obra, que se intitula Epilepsia e Obsessão, lá no fim desse capítulo, ele vai trazer assim, ó, terapia espírita segundo as normas da codificação. Né? Porque é um compêndio de médicos e cada médico escreveu um capítulo. Nesse capítulo, então, vai mostrar aqui o autor desse capítulo. Primeira coisa, quando a gente falou em desobsessão, ou seja, levar o nome de um encarnado para um grupo, e lá, se houver algum obsessor vinculado a este encarnado, este obsessor vai ser levado ao grupo. Lá no grupo, esse obsessor tem que ser tratado com bondade e respeito, envolvendo em um clima de amor, interesse e paz. Ou seja, a gente tem que gerar um clima de interesse nele. Interesse é o quê? A mudar. A mudar. Então, o dialogador vai ter que ter um tato enorme. Muitas vezes não é em uma sessão, vai ser várias reuniões, tá? Isso é normal nos grupos de desobsessão. Isso daí a gente já sabe. Agora, o que cabe a nós? Que foi exatamente o que o Carlos falou. Abordagem do paciente encarnado. Insistindo o que nós temos que fazer por uma pessoa, se a gente conhece alguém que tem uma esquizofrenia não tão grave, porque muitas vezes é tão grave que ela é cindida com a realidade. Mas a gente tem um parente epilético, um quadro de esquizofrenia onde a pessoa ainda consegue conversar com a gente. Nós temos que ter o seguinte,
insistir pela sua transformação moral. Nós temos, muitas vezes, se a pessoa não tem essa possibilidade de ler, ou ela está cindido com a realidade, nós temos que ajudá-la nisso, a transformação moral. Mas o epilético e o esquizofrênico, eles têm que insistirem em sua transformação moral. Além disso, elucidação quanto à problemática. É o que você acabou de falar, o autoconhecimento. O que eu tenho? Eu tenho isso. Isso, de acordo com a doutrina espírita, ecoa de um passado. Ou seja, agora eu tenho que sustentar isso com resignação, com fé. Porque muitas vezes, quando a gente não compreende o que a gente tem, a gente se revolta. Por que eu tenho isso? Entende? Então, a problemática é o caminho para a cura. É a famosa expressão, né, de Freud. O sintoma é o caminho para a cura. De fato é. Então, segundo plano. No terceiro, atraindo para ações dignificantes e de beneficência, ou seja, caridade. Sempre que possível, é como eu te falei, esse irmãozinho, ele ia lá no canto, lá, tem um outro que nos visita também, agora está um pouco distante lá, né, por conta desse período. Ele também ia lá, ele colocava aguinha, ele conversava com a gente no centro. Então, estimular nessa pessoa ações caridosas, não só materiais, mas sobretudo com o outro. Terceiro passo, então, olha só, é conduzir o indivíduo para a ação no bem. E aí, estimular o hábito da oração e de leitura edificante. Então, a gente também tem que criar, né, sobretudo aqueles que têm epilepsia e esquizofrenia, a gente tem que criar o hábito da oração. Não só eles, a gente como um todo, da oração de leitura edificante. Porque nem toda leitura edifica. Então, leitura edificante, ou seja, uma leitura boa, que você saia refletindo, pensando. E se ele não consegue ler, leia para ele. Se ele não consegue orar, ore junto com ele. Chama ele, vem aqui, vamos orar junto? Ora junto com ele para que ele desenvolva esse hábito. Tá? Eu lembro uma companheira aqui da minha família, da família da minha esposa, especificamente falando, ela tinha transtorno, ela tinha um retardo mental. Então, ela tinha muitas capacidades, foram tudo entorpecidas. Mas eu lembro uma coisa tão linda que eles faziam. Tinha, a família era católica, então tinha uma cruz assim na parede, e antes dela dormir, elas faziam ela olhar para a cruz. E falavam, vamos dar boa noite, Papai do Céu, e começar a conversar com Jesus. Isso é uma oração. Então, o ato da oração e da leitura edificante tem que ser extenso em nossas vidas. Se a pessoa não consegue ler e não consegue ou não sabe orar, se a gente está com ela, ensinemos ou façamos isso com ela. E aí, por fim, a aplicação de recursos fluídicos, seja o passe ou a água magnetizada. Então, a terapêutica espírita, ela vai nesses caminhos da transformação pessoal, do conhecimento do seu sintoma. Depois, olha só, o espiritismo, olha que fantástico a dinâmica, porque se a gente parar, tem todo o porquê. Você vai se conhecer, vai conhecer o seu sintoma, ou seja, você vai voltar para dentro de você. E vai se aceitar, vai aceitar que isso ecoa do seu passado, é todo um processo de aceitação. Só que daí agora o espiritismo falou, você está muito dentro de você, você precisa sair agora para o próximo. Aí você buscou o próximo. Pode ser em casa, não precisa ser só na casa espírita, pode ser em qualquer lugar próximo. E aí, depois disso, a gente começa também a desenvolver, depois disso não, tudo em paralelo. A gente começa a desenvolver o hábito da prece.
e de leituras boas. E, por fim, água fluidificada ou passe, né? Então, aí entra o que eu disse para o irmão Alex lá no começo, a importância do centro espírita, porque o passe é uma troca energética e é de suma importância, como eu disse, muitas vezes a obsessão e a esquizofrenia e a epilepsia possuem um obsessor, ou seja, processos obsessivos que estão ali, por detrás, nos bastidores. E aí, os obsessores impregnam o perispírito com esta energia deletéria, como relembra os irmãos nessa obra Por que Adoecemos. E aí, a fluidoterapia seja esse passe, um passe misto, magnético ou espiritual, mas, sobretudo, um passe ali dentro da casa espírita. Então, nós entendemos que isso é uma troca de energia, como se fosse assim, ó, tô tirando esse negócio também ruinzinho, vou colocar outro para dar um fôlego para você. Ou a água. Eu falei de fazer prece, faz oração e põe a água. Põe uma aguinha ali, pede para o mentor fluidificar a água, o seu anjo guardião, dá um nome para ele, guarda para você ter mais intimidade, pouco importa o nome para eles, mas para você criar um vínculo emocional, dá um nome para ele, chama ele ali, faz o evangelho, fluidifica minha água. Senhor, por favor, coloca aqui, eles vão. Tá bom? Então, é isso, gente. Só complementando o que o irmão Carlos falou. Muito obrigado, viu, Jefferson? Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, internautas, que estão aqui conosco nesta noite, vocês que nos assistirão em outro momento mais oportuno, muito obrigado. Vou pedir a vocês que se inscrevam no canal da Federação Espírita do Estado de Sergipe, aqui no YouTube, no Facebook. E como todo mundo sabe, quem já me conhece de outras lives, eu gosto muito de quebrar protocolos. E hoje é o último programa da minha querida Carlinha aqui no Descortinando o Selfie, né? Eu posso ficar um pouco emocionado, mas eu fui recebido por ela aqui. Então, quero muito agradecer a Carla por tudo que ela me proporcionou aqui no Descortinando, desejar muita sorte nos novos projetos, desculpem o meu choro, e que você seja muito feliz. Automaticamente nós criamos um vínculo de amizade, né, graças ao Descortinando, que não vai se quebrar, ele vai perdurar, né, por aí. Nós nos encontraremos em outros projetos, né, em Evangelhos no Lar, em mensagens, né, espíritas, estamos sempre juntos. Então, quero muito agradecer a Carla por tudo que ela nos fez aqui no Descortinando Selfie. Ela será sempre bem-vinda. Muito agradecido por tudo. Jefferson, desculpe pelo choro aqui, por quebrar esse protocolo, mas faz parte da minha personalidade mesmo, eu gosto muito disso. E não esconda as emoções. Então, Carlinha, você tem um lugar especial no meu coração. Muito obrigado por tudo, né? E estarei sempre com você, tenha certeza disso. Você ganhou um amigo e irmão aqui no Descortinando o Selfie. Obrigada, meu amigo. Só agradecer suas palavras, seu carinho, né? Afinal, nós nos unimos, como o Carlinhos falou, aqui no Descortinando. Não tem maneira melhor da gente cultivar a amizade do que através dos ensinamentos de Jesus, aprendendo um ambiente mais saudável, harmonioso e caloroso do que esse. Com certeza, Carlinhos, a gente vai continuar junto. Infelizmente, né, por questões pessoais, eu precisar realmente me afastar. Mas quem trabalha por Jesus, a gente vai estar sempre nesse caminho, né? Jefferson, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agradecer a equipe, né, da Federação de Comunicação, que nos acolhe aqui também em todos os programas, né, Carlinhos? A gente se uniu aqui nesse Descortinando, mas o programa continua, continuarei assistindo sempre que possível, interagindo, né, Carlinhos? Que eu gosto, quando a gente não está participando, a gente está também interagindo no chat. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Jefferson, se você quiser deixar suas considerações finais, será um prazer para a gente. Antes de mais nada, Carlos, você está pedindo desculpa para um psicólogo? Porque você está chorando demais? Não vou estar chorando, não. Vou estar quebrando o protocolo do programa.
Mas eu adoro isso. Porque essas lágrimas que você derramou são lágrimas de gratidão. Então, são lágrimas de um profundo sentimento que você externalizou pela Carla, de carinho. Então, cara, isso é lindo de se ver, tá? Parabéns. E só fazendo agora, considerações finais, que eu lembrei aqui porque me perguntou hoje ainda, Gerson, fala lá como é que a obsessão desencadeia essas coisas. É muito simples, é só um caminho rapidinho, tá, gente? Dá nem um minuto. Que tá nesse livro, Por que Adoecemos. Que a invigilância, ela vai aumentar a área lesada ou a predisposição que a gente tem. Ou seja, a gente fica invigilante no pensamento e sentimento. A gente começa a ficar desordenado mentalmente. Desordenação mental começa a abrir o passo para desordenação física. Desordenação do corpo, ação do obsessor, pronto. É assim que funciona. Ele vai agir na área que a gente tem predisposição. Mas no mais, gente, é um prazer enorme estar junto a vocês. Carlos, Carla, obrigado pelo carinho. É muito bom ver esse sentimento que você externalizou, né? E muito obrigado, viu, pela luz que vocês derramam sobre a gente, pelo carisma, vocês preparam todo o ambiente, o povo acha que a gente só chega aqui e fala, claro que não, a gente é acolhido no caso, é o guia e o benfeitor, entendeu? Então a gente é acolhido por esses dois aí que preparam o ambiente. Carlos, sucesso no seu caminho, na sua jornada. Carlos, continue iluminando por onde você passar, meu irmão, com esse sorriso. Vamos embora. Gente, muito obrigado por todos vocês estarem conosco. Na próxima quarta, às 19h30, tem mais um Descortinando Selfie. Sejam todos abraçados, que a paz do Mestre Jesus estejam nos seus lares, com seus entes queridos, e contamos com a presença de vocês na próxima semana. Tchau, gente, um abraço.